Eu tenho um amigo chamado Márcio, mora aqui perto, que eu converso normalmente sobre música com ele, né? A gente conversa de níveis bem altos, sobre música. Ele sabe muito, ele é mais velho que eu também, adora música, estudou muito o multiverso da música. E a gente conversou sobre o Kurt Cobain, né? Kurt Cobain, não sei, do Nirvana. E eu falei pra ele, olha, ele teve um problema de uso de provavelmente cocaína. Explicarei por que que o assunto desse vídeo é exatamente narcóticos e coisas que acontecem com o uso do narcótico que são extremamente mal interpretadas pelas pessoas e até por quem usa. E ele agora, um cara como ele que se masturba ao vivo em um concerto que tem crianças assistindo, aí já é mau caratismo, não é questão de droga, né? Kurt Cobain demonstrou várias vezes ser uma pessoa mau caráter. Vamos lá, bora usar o Kurt Cobain ou Cobain, não sei, não importa pra mim, sobre o uso de narcótico. Vamos lá. Sabe quando as pessoas que já fizeram esforços extremos várias vezes e alcançaram a capacidade, né, de atingirem a fadiga? Eu mesmo já atingi a capacidade da fadiga há muitos anos atrás. Então, quando as pessoas atingem esse nível e chegam à fadiga, elas ficam fracas. Porque assim, as pessoas se acostumam a estarem fortes quando estão bem. Mas quando elas estão mal, elas ficam fracas. E você só está forte realmente quando você está mal. Quando a pessoa está fraca ou doente, cansada, ou melhor, quando a pessoa está com fadiga, está cansada, ou tá muito sono, né? Doente, normalmente a pessoa fica fraca. Como é que você vê isso aí? Nesses estados, a Matrix toma conta dela, que são influências negativas. Ela tem fobias aparecem, normalmente fobias, preocupações, delírios, né? Imaginar coisas, sofrimentos, aflições. E quando você está em estado de fadiga forte mesmo, você passa por isso aí. Eu não passo porque eu procurei me fortalecer quando estou mal, mas eu sei muito bem como é. Quem deve entender bem também o que eu estou falando é mulher que costuma ter esse processo de fadiga, de desgaste, de sobrecarga, em momento de menstruação. Elas ficam mal. Por isso que elas têm aquelas oscilações de emoções, porque elas estão fracas, a Matrix influencia e a emoção dela não é estabilizada como ela está bem, quando elas estão bem. E como ela não tem energia física para sustentar aquilo ali, ela fica fluindo de emoções para emoções, né? E nenhuma é sustentável. Quando ganha um pouco mais de energia, passa para outra. Quando perde, passa para outra. E o uso do narcótico também. O uso do narcótico, seja ele qual for, entorpecente ou estimulante, né? Usemos como exemplo entorpecente, maconha, estimulante, cocaína, heroína e por aí vai. São drogas que fazem você perder muita energia física e ter muito desgaste físico. Você entra em fadiga, não tem jeito. Você não fica bem, não ajuda em nada. Então, quando a pessoa está consumindo narcótico, bora pegar o caso do Kurt Cobain, cocaína. A cocaína faz seu corpo lhe dar prazer, digamos assim, um prazer em excesso, êxtase. E para você sentir isso,
você precisa consumir energia. E seu corpo que está produzindo isso aí está trabalhando muito intensamente, e isso gera um cansaço, um desgaste físico. Você também entra no processo de fadiga, sobre falta de energia e desgaste físico, como a mulher. A mulher, em processo de menstruação, ela entra no processo de desgaste físico, sobrevivência também, e falta de energia para poder estar passando por aquilo ali. Quando a gente entra em estado de fadiga por estudo, por trampo, por treinamento, é a mesma coisa. Você está sobre desgaste físico extremo e falta de energia. A propósito, beber uma aguinha aqui. Tô tossindo porque eu tô doente. Não é gripe não, eu tenho rinite alérgica. Seria bom se as pessoas soubessem diferenciar, né? Chamam tudo de gripe, não é? Você tem alergia, rinite alérgica, você tem crise de sinusite, você tem resfriado e gripe. São coisas completamente diferentes entre elas. Eu tô com processo de resfriado devido à minha sensibilidade climática, por eu ter rinite alérgica climática. Beleza? Pronto. Não tô infectado com nada. Vamos lá. Então, o Kurt Cobain, o uso da cocaína gera um desgaste físico extremo e uma perda e um consumo de energia absurdo. E você entra em processo de fadiga, né? Quem tá acostumado, quem já consegue fazer a fadiga, sabe que é um processo de você... É uma depressão, né? Uma depressão, como... Você entra em estado de depressão. De fadiga natural de treinamento, é uma fadiga natural, você se acostuma, passa, supera, usa algum complemento alimentar e recupera. No caso do narcótico, o desgaste físico é muito maior e o consumo de energia também é muito maior. Mas normalmente são pessoas fracas, pessoas que não sabem lidar com aquilo, envolvidas com pessoas que não sabem lidar com aquilo ali também. São pessoas influências negativas, estimulam a usar mais drogas, não dão um apoio, um suporte, só piora a situação. Normalmente são pessoas fracas, normalmente, ok? E então ela não tem educação, treinamento para lidar com aquilo e só afunda, só piora. O que ela faz? Digamos que ela tomou a primeira vez um número qualquer, uma dose de 10 pontos de cocaína. Teve aquele êxtase, entrou em fadiga, desgaste físico e falta de energia. E ficou mal, depressivo. E usou mais 10 gramas de cocaína para poder ficar bem. Sair daquele estado de depressão, de sofrimento. Que é uma abstinência, né? É um dos processos de abstinência, né? A depressão, aquele sofrimento. Que é um processo que você tem que enfrentar e superar. Que eles não sabem. Como ele usou 10 gramas e não resolveu, ele usou mais 10 gramas. E aí entrou em êxtase, entrou em fadiga de novo, mais profunda, mais forte. Aí ele pensou, não, com 20 gramas eu resolvo. Não resolveu, usou 30 e vai aumentando a dose. Por quê? Seu corpo está acabado, está com desgaste e falta de energia para dar o mesmo resultado de êxtase com 10 gramas. Então você tem que dar doses cada vez maiores, mais fortes, para poder dar o mesmo resultado. Chega uma hora que não tem dose que resolva. Os efeitos são mais curtos, que o corpo está fraco, as doses são maiores, o processo de fadiga é muito mais profundo, a depressão é muito mais profunda, muito mais forte. Em vez de ele parar e se recuperar, ele só piora a situação dele ou dela. Normalmente homem, né? Normalmente homem. Vá sacana, confiar em quem não presta. Então ele só tá piorando a situação dele. Aqueles mais fortes, normalmente, por não terem narcisismo, eles não desenvolvem o que eu falarei agora.
Assim, existem fobias. Uma das fobias, principalmente por quem passou abuso, normalmente são dois tipos de pessoas que têm a fobia. O medo de demonstrar que tá triste, que não é feliz, que não é alegre. Ou quem passou por muito abuso, humilhações, convive com gente que finge que é feliz, que é alegre, que tá bem. E são pessoas que passam por abuso e elas têm medo de demonstrarem que não estão assim, que não são felizes. E fazem de tudo para fingirem que são uma pessoa mais alegre, mais divertida ali daquele ambiente. Claro que você não pode confundir os abusadores, até de crianças, que fingem também que são alegres, gente boa, para poder conquistar a confiança. E tem as pessoas com muito narcisismo. As pessoas com muito narcisismo têm essa necessidade de mostrar que tá feliz, que tá alegre, que nunca tá mal. E no caso do Kurt Cobain, por ele ser narcisista, ele o objetivo dele tá fingindo ali em público, em todo lugar, que tá bem, que tá alegre, sorrindo, que eu sou bonito, que não sei o quê. Aquilo ali não é uma fobia de abuso, demonstrando que, com medo de demonstrar que tá triste, que tá infeliz. Aquilo ali é o narcisismo dele, que ele tem que estar sempre por cima, que ele tem sempre que ser o superior a tudo e a todos. Então ele estava no processo de estar mal, fadigado, com depressão, por desgaste físico e falta de energia. Tome uma insulinazinha aí. Eu falei de um vídeo de vocês tomarem insulina para emagrecerem. Remédio para poder queimar glicose. Tome uma dessa aí para você ver como é que você fica se você não morrer. Essa galera que fica aí, ó, tomando essas droguinhas aí para emagrecer, de insulina, que tá sempre feliz, alegre, que não sei o que, narcisismo puro. Não quer demonstrar que tá se sentindo mal, que tá infeliz, que tá triste ali, que tá com depressão tomando aquela porra, brother. Você pensa que você fica bem sem energia, brother? A glicose é a energia principal que tem aqui, ela é intermediária. Ela não é nem a mais rápida, a ATP, creatina, e não é nenhuma mais lenta como a gordura. A gordura é feita para acumular, né, para guardar. O açúcar tem que estar no sangue, circulando o tempo todo ali dentro da célula. E a gordura também circula dentro do sangue, né? Nas correntes sanguíneas. Então, essas pessoas que estão tomando esse negócio para emagrecer, tá bem ali, tirando foto, sorrindo, que não sei o que, narcisismo puro, né? São pessoas desonestas consigo, imagine com os outros. Então, o Kurt Cobain, como qualquer um, que entra nesse processo de uso de narcótico, de drogas, e entra no processo de constante de fadiga e sem energia, desgaste físico e depressão, são pessoas que aumentam a dose cada vez mais, chegam a hora que não estão suportando mais aquela tristeza, aquela aflição, não sabe que tem que parar, se isolar, ser trancado em algum lugar, o que for, e se recuperando, tomando complementos alimentares, o que for para se recuperar logo, e voltar ao normal. Tem gente que pensa que é dependência química, que ele tá usando porque tá dependente. Não é, não. Não tem dependência, não. A pessoa quer suprir um problema com um problema. Ele quer botar mais problema no problema, pensando que é a forma que resolve. E também com que ele anda, o narcisismo dele, a galera que dá conselho, diz que é dependência. Ele sabe que não é dependência. Ela sabe que não é dependência. E nesse caso, a pessoa tem que parar, ela tem que se recuperar. A pessoa que volta, passou um tempo fora disso aí, se recuperou e volta, normalmente é narcisista, né? São pessoas que gostam de consumir os recursos financeiros dos outros, serem paparicados, né? Tá o tempo todo ali preocupado com ele, com ela. São pessoas que gostam de consumir o dinheiro, roubar as coisas, destruir as coisas dos outros. E aí o narcótico é um meio para isso. Certo? É nesse caso aí. Então, quando a pessoa chegou ao ponto de não tá aguentando mais, né? Tá usando doses de 1000 pontos de cocaína. E mesmo assim, o efeito do êxtase é pequeno, rápido, e ele entra no processo de depressão profundo, ele gera um desejo de morrer. É como o dente. Quando você tá com cárie e você não resolve logo, você gera a vontade de arrancar o dente.
para se livrar daquele sofrimento. Espero que ficou claro aí, viu? Com a situação.